Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Patrícia, eu sou analista, designer instrucional, responsável pela criação dos cursos e pelos projetos aqui na Unisabem. E eu quero dar boas-vindas a todos para essa roda de conversa sobre metodologias ágeis no dia de hoje. Então, antes de nós iniciarmos, a gente gostaria de deixar alguns combinados. A live terá mais ou menos uma duração de 45 minutos, 50 minutos, e no final nós vamos abrir para as perguntas. Então, caso vocês tenham perguntas, no final é só pedir para levantar a mão, que a Carol, que é a nossa mediadora, vai liberar para a pergunta. Caso vocês tenham algum problema no áudio, podem também mandar no chat, que a Carol vai responder na medida do possível para vocês. E a gente hoje vai iniciar a nossa live com o assunto metodologias ágeis. A inovação e as novas tecnologias têm impactado não só a vida das pessoas, como também das organizações. A forma como nós cuidamos da nossa saúde, como nós viajamos, como nós trabalhamos, mudou muito nos últimos anos. Especialmente no último ano, né, com a pandemia, muitas empresas, muitos profissionais tiveram que se reinventar e procurar novas formas de trabalho, novas formas de negócio. Atentos a tudo isso, não só a partir do ano passado, mas desde 2019, que a Unisabem criou a Escola de Inovação. É uma escola que ela tem como objetivo estimular a cultura de inovação e agilidade nos colaboradores. Então, a partir de 2019, nós inserimos o curso Mindset nessa escola. Como que nós podemos mudar o nosso mindset? O que é mindset ágil, fechado? Em 2020, nós iniciamos com as pílulas digitais, que foram 4 episódios onde nós falamos um pouco sobre novas tecnologias. E em 2021, a gente veio com esse projeto que é o Sabem Digital, onde a cada 15 dias, aproximadamente, nós enviamos uma pílula do conhecimento sobre inovação e novas tecnologias. O grande objetivo do Sabem Digital é sensibilizar, familiarizar e capacitar os colaboradores sobre o que é a transformação digital. E dentro do Sabem Digital, nós iniciamos hoje um projeto que é o Diálogo e Inovação, que são rodas de conversas que nós teremos ao longo desse ano, onde a nossa grande proposta é refletir, atuar, como que a gente pode refletir sobre a nossa atuação profissional em um cenário ágil e que muda a todo instante. Então, são com essas provocações que a gente abre o Rodas de Conversa, Diálogo e Inovação. Hoje, para estrear esse projeto, a gente traz Cláudio Laudeauser. Ele é gerente corporativo de tecnologia e informação aqui do Grupo Sabem. Sua formação iniciou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de Engenharia Elétrica com ênfase em sistemas de computação. Depois, ele seguiu para um MBA em Gestão Estratégica de TI pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, ele fez o MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro também. E fez uma especialização na instituição Gartner, que é uma instituição americana para CIOs. Ele é um profissional com mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação e transformação digital, sendo que há mais de 20 anos atua no segmento de saúde. Cláudia, é com você. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu não consigo ver a cara de vocês, é diferente, parece que a gente está falando para ninguém, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos começar então. Na verdade, a ideia de hoje é nós falarmos sobre as práticas ágeis e as principais ferramentas que acabamos utilizando aqui no Grupo Sabem. Trazendo aqui primeiro uma reflexão
do que era um projeto tradicional. Então, esse desenho é bem característico e alguns de vocês já podem ter visto, mas eu acho que é legal, né? A história começa ali pelo canto superior esquerdo, onde fala como é que o cliente explicou o que ele queria, aí depois como é que o líder do projeto entendeu como deveria ser o projeto, isso vindo para a direita, né? Como o analista projetou, depois como é que o programador construiu, como é que o consultor de negócio descreveu, né? Uma poltrona super confortável, com iluminação, né? Tudo certinho. Indo para baixo, lá no canto esquerdo, como ele foi documentado, né? Se vê que não tem nada documentado. Como é que essas funcionalidades foram instaladas, como é que o cliente pagou, né? Como é que ele foi cobrado por esse projeto, como é que ele foi mantido e, no fundo, exatamente o que ele queria, o que ele precisava. Então, dado esse cenário, né, de muitas confusões e, principalmente, de entendimentos e comunicações equivocadas, foi feito, então, esse manifesto ágil. Então, esse manifesto ágil, ele já tem 20 anos, tá? Não, então, assim, a cultura ágil não é uma cultura recente, não é uma cultura de 5 anos para cá, de 3 anos para cá, ou do ano passado para cá. Já é uma coisa bastante antiga, já tem sua maioridade. É claro que ela evoluiu bastante, mas o grande boom, realmente, da metodologia e da prática ágil foi realmente com as startups no conceito de construção de um produto mínimo e liberando já para o uso e a coisa crescendo, como foi Netflix, Spotify, todos esses aplicativos que surgiram e, ao longo do tempo, conforme o cliente foi demandando, ele caminhou mais para a direita, mais para a esquerda. Mas, na verdade, o manifesto, o que ele pregava, né? Na verdade, a agilidade é um pensamento, é um mindset mesmo, você tem que ter um mindset de ágil. E aí isso passa, né, é baseado, né, em 4 fatores, que nós vamos ver daqui a pouquinho, fundamentados em 12 princípios, e aí dá uma combinação quase que infinita de práticas ágeis. Assim. Então, você fala, tem a gente vai falar mais à frente de Scrum, Kanban, assim, esses são os mais conhecidos, mas assim, tem uma infinidade e a combinação desses princípios e desses valores definem uma prática ágil, tá? Então, não existe uma única prática e ela não é nunca pura, nunca absoluta. As empresas sempre fazem variações, inclusive em algumas empresas, dependendo do departamento que tem uma cultura ou tem um processo diferente, muda-se alguma coisa na metodologia ou na prática para que a gente consiga que as coisas sejam mais ágeis mesmo. Então, os valores, né? Então, o primeiro valor é indivíduos e interações, então isso é muito importante, mais do que falando de processo, de ferramentas, etc. É essa interação com os indivíduos, então essa é uma prática ágil, né? Um valor. O outro, né? Na verdade, é um foco de TI, mas a gente pode pensar em qualquer coisa assim, no sentido de um produto estar em funcionamento. Então, a gente tem que ter, mais do que ter uma documentação abrangente, que cubra tudo, que detalhe tudo, assim, o produto que está sendo construído tem que estar em funcionamento. A colaboração do cliente, mais do que a negociação de contrato, então, você ter um cliente colaborativo, participativo, mais do que ficar, não, isso está no contrato, não está no contrato, é SLA, estava no escopo, não estava no escopo. Então, assim, a colaboração do cliente é muito importante, mais do que essa negociação do que está no contrato. E a outra talvez para alguns seja mais difícil, é justamente se responder às mudanças, mais do que seguir um plano. Então, o que prega realmente um dos valores que são pregados muito forte no Manifesto Ágil é que nós temos que responder rápido às mudanças, e elas vão acontecer, e nós temos que responder rápido, não podemos ficar pensando muito e reagir rápido de forma consistente. Continuando ali, então, agora nos princípios do Manifesto Ágil, a primeira parte é satisfaça o consumidor, então a gente tem que ter, na verdade, os nossos clientes finais satisfeitos, aceitar bem a mudança, estar preparado e ser ágil, né? Ser rápido nessa mudança, ter uma consistência de entrega no seu produto, então uma frequência, uma consistência e de preferência em curtos intervalos, justamente para a satisfação do consumidor crescer, de você
conseguir fazer perceber a evolução das suas entregas. Um trabalho ele tem que ser em conjunto, então é um grupo que está fazendo um produto, construindo um produto ágil. Confie e apoie. Então, na verdade, assim, esse time que está construindo, ele tem que ser unido, tem que ser um grupo consistente, ele tem que ser um grupo com autopriorizável. Então, assim, é um grupo que tem sua liberdade. Conversas face a face, né? Então, face a face, entendo agora no nosso mundo virtual, mas a conversa, né, é muito importante para a conversa, não, a comunicação é uma das bases do princípio ágil também, para você fortalecer esse entendimento dos dois lados. O SET, né, que fala de software funcionando, o manifesto, na verdade, foi criado para a TI, mas hoje a gente aplica ágil em todos os segmentos. Então, na verdade, é o teu produto aqui funcionando, não só o software. Tem, então, a construção desse produto ser sustentável e consistente, então, ela tem que entregar valor, e esse valor tem que estar condizente com os custos desse projeto. Necessita de uma atenção contínua, então, sempre a gente tem que estar trabalhando e olhando cuidando desse grupo, desse time que está produzindo. Manter sempre a simplicidade, eu acho que esse também que é o grande, digamos assim, grande importância do Manifesto Ágil. E uma vez me deram uma definição de simplicidade que eu achei muito interessante e eu guardo até hoje. Então, simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Então, se a gente tiver essa maximização do que não precisou ser feito, então nós construímos alguma coisa simples, tá? Os times têm que ser auto-organizados, então cada um tem que saber o seu papel e como é que eles atuam, e refletir e ajudar. Então, com intervalos regulares, esse time tem que sentar, conversar, ver melhorias, mudanças de alguns ritos, algumas coisas, sempre visando uma performance melhor. Então, na verdade, isso tudo para dizer o que é ser ágil. Primeira coisa, o ágil não está ligado à rapidez e à velocidade, e sim evitar desperdício. Realizar o caminho apenas uma vez, ou o maior número de vezes possível. Isso que tem muito a ver com ser ágil, né? Assim, aquele desenho lá das árvores, né? Assim, quanto mais retilíneo eu for e chegar no que o cliente pediu lá, que era aquele pneu pendurado na árvore, é melhor. Isso é ser ágil. E responder às mudanças de uma forma adaptável, flexível, planejada, né? Também de organizada. E as equipes ágeis, elas são auto-organizadas, colaborativas e responsáveis. Tá? Então, esse que é a grande característica do pensamento ágil e de ser ágil. Agora, só para nós contextualizarmos, nós vamos falar, então, das práticas ágeis. Vamos falar de 3, especificamente, tá? Que são as 3 que nós usamos mais aqui no Sabin. O Scrum, Kanban e OKR, tá? Então, na verdade, eu trouxe de novo esse desenho aqui só para exemplificar que, na verdade, aqui em vermelhinho, esse pontinho vermelhinho, nós temos uma infinidade de práticas. E dessas práticas, nós escolhemos 3, que são essas 3 que eu vou detalhar um pouquinho mais agora, e depois eu junto e falo como a gente utiliza essas 3, e, na verdade, usamos as 3 aqui na TI, na tecnologia da informação do Grupo Sabin. Então, a primeira que nós vamos falar é na parte do Scrum. Então, o Scrum, né, como o nome vem lá do rugby, que é aquela posição, né, que todo mundo se une ali para buscar a bola. Então, na verdade, é uma estrutura, né, de união, de equipe, que elas trabalham juntas, elas têm que fazer força de uma forma uniforme, né, porque senão não consegue montar essa posição, o Scrum. Então, que basicamente é essa metodologia, está no desenho aqui embaixo. Então, começa aqui no lado esquerdo, onde eu tenho um backlog, né? Quer dizer, são todas, cada quadradinho desse cinza, na verdade, aqui é uma tarefa, pensa num cartão, né? Então, assim, eu tenho meu backlog, assim, são coisas que eu preciso construir para ter o produto.
e aí, assim, ainda num nível bem elevado, e aí eu transformo isso, tá vendo? Eu já tenho algumas linhas, eu já transformo isso numa descrição, né? Então, eu agrupei aquele produto e peguei algumas coisas ali e já detalhei aquelas histórias, então aí já tenho um backlog de uma sprint. A sprint é um movimento, na verdade, é um ciclo que esse grupo faz. Aqui no SEIB nós fazemos de 2 semanas, então é uma rodada que a gente tem de execução de tarefas nessas 2 semanas, que então essa sprint tem uma fase aqui inicial de planejamento, de planning, está escrito aqui, né? Então, que eu pego algumas dessas tarefas, né, desse backlog, e garanto a execução dele nesse ciclo de 2 semanas. Ao final, eu tenho 2 rituais, aqui a review e a retrospectiva, a revisão e a retrospectiva, mas aqui a retrospectiva a gente não usa muito aqui no SEIB, a gente fala mais de revisão, onde eu faço a entrega das tarefas que são completadas. E aí, eu completando as tarefas, aqui na direita, eu estou entregando e construindo o produto. Então, esse que é basicamente o ciclo do Scrum, e desculpa, eu esqueci de falar aqui. Durante a sprint, nós temos as reuniões diárias, né, que são as dailies, que são reuniões desse time, para que eles façam um acompanhamento de como estão a execução das tarefas que foram planejadas para essa rodada dessa sprint. Então, nós temos o backlog, as tarefas são selecionadas do backlog, selecionamos um grupo de tarefas, através de acompanhamento diário, de até 15 minutos, você checa a evolução dessas tarefas, mas o objetivo final é garantir que elas sejam concluídas até o final da sprint. E aí, na review, você faz a entrega dessas tarefas, que essas tarefas estão juntas, elas vão construindo, vão formando o produto. Então, esses rituais, né, que eu comentei aqui com você, é o backlog do produto. Então, o que é o backlog do produto? São essa lista de funcionalidades conhecidas, né, que vão construir o produto. Aí tem um outro ritual, uma outra cerimônia, que a gente chama de planning, que é essa que a gente pega desse backlog do produto e diz o que vai ser executado, o que o time tem capacidade de fazer a entrega nessas 2 semanas. Aí você começa, então, a sprint, que essa é a execução dessas atividades que foram selecionadas na planning. Diariamente, a gente faz o acompanhamento e, no final da sprint, tem a review, que é justamente a entrega, a cerimônia de entrega das tarefas que foram selecionadas. Então, esse é o ciclo, as cerimônias principais do Scrum, né? Sendo que, na verdade, o que acaba rodando sempre mais aqui é a planning, a daily dentro da sprint e a review. Então, são as cerimônias mais comuns. Basicamente, a de backlog do produto é feito só mais no início, né? Quando você precisa construir o produto, aí você se abre e aí começa a execução. Dependendo do tamanho do projeto, você revisita esse backlog, porque lembra lá que eu falei do ágil, você aceitar as mudanças. Então, na construção do teu produto, você pode perceber que o que agrega mais valor é um determinado caminho que você não imaginou lá no início. Então, você muda e você revisita teu backlog e muda algumas coisas lá para que você sempre caminhe na direção onde você agregue e entregue mais valor ao produto. Papéis e responsabilidade. Então, no Scrum, nós temos o papel do stakeholder, que ele é o patrocinador, ele é o dono do projeto, né? Ele que toma as decisões mais importantes, sempre no nível, na construção do produto. Aí você tem uma outra figura que a gente chama de Product Owner, ou se vocês já ouviram o termo PO, né? Que seria o PO, que seriam as iniciais aqui do Product Owner. Ele que vai ser responsável, né, nesse ciclo de sprint, que a garantia do que está sendo selecionado é o que realmente o cliente precisa e o cliente necessita. E além disso, o PO ele tem que conhecer do negócio, porque ele tem que tomar algumas decisões, ele pode até consultar o stakeholder, mas ele tem que ter a liberdade de tomar algumas decisões durante o projeto. Você tem figura, então, do Scrum Master. Ele, na verdade, é o grande facilitador
da execução das tarefas, então ele que vai garantir que as tarefas separadas para a sprint, na sprint, elas vão ser executadas e ele vai remover os impedimentos. O que são os impedimentos? Né? A gente chama de block também, né? O impedimento, mas durante a execução da sprint, de vez em quando, uma tarefa dessa emperra por alguma razão, ou a falta de definição, e cabe ao Scrum Master correr, obter essa informação para que o time que está executando a sprint não fique parado aguardando. E o time, né, que é exatamente o grupo que está rodando e fazendo, garantindo que as atividades estejam funcionando. Normalmente, né, assim, normalmente não, em alguns casos, você monta um time multifuncional, tá? Então, não é uma equipe só dependendo do projeto, uma equipe só de TI. Você pode ter uma equipe de TI, uma equipe uma pessoa do financeiro, uma pessoa de marketing, dependendo do produto que está sendo construído, você tem pessoas dedicadas e focadas na construção do produto, e cada uma com a sua parte, né, com essa tarefa, para que a gente consiga construir o todo. Mudando agora, falando então de Kanban. Então, o Kanban, também muitos aqui já devem conhecer, mas eu vou conceituar porque eu acho que é importante a gente ter essa visão. Então, é uma metodologia visual para gerenciamento e condução das atividades e serve para limitar o trabalho. Por que limitar? Porque, às vezes, a tendência nossa é que a gente coloque muitas tarefas em paralelos para serem executadas. E a ideia do Kanban é justamente o contrário, que a gente coloque o máximo de tarefas que a gente consiga executar simultaneamente, mas que ele tenha uma continuidade, um fluxo, né? Não adianta muito eu colocar tarefas aqui em execução se eu não consigo dar vazão. Então, é melhor colocar poucas tarefas em execução, mas que eu consiga levar isso tudo para a direita aqui, que é até a coluna ali de concluído. Então, imagina, eu tenho uma tarefa ali que está no backlog, eu pego essa tarefa, eu movo essa tarefa para execução, faço o acompanhamento dessa tarefa em execução e garanto que essa tarefa chegue na coluna de concluído. Então, essa é uma metodologia visual que você acompanha a evolução das tarefas, tirando o lado do a fazer, que é o backlog, puxando para a execução, o em andamento, até o concluído, ou done, né, que é essa parte final das tarefas. Então, essa é uma parte que a gente chama de Kanban, que é diferente do Scrum, tá? O Kanban, então, ele faz só esse controle visual, mas também um objetivo de você ter tarefas menores e acompanhar as tarefas menores. Tem também o OKR, que é uma outra prática também bastante utilizada, que, na verdade, você trabalha por resultados. Então, OKR significa objetivos e resultados chaves. Então, você define seus objetivos e diz quais são os resultados chaves que você vai ter para atingir aquele objetivo. Aqui na figura, né, assim, acho que todo mundo já usou um navegador, um Waze, acho que é o mais tradicional deles. Então, na verdade, o Waze você bota o destino de onde você quer chegar, o seu objetivo. Meu objetivo é chegar em determinado local. E o Waze ele traça, a princípio, um caminho. Só que ao longo dessa tua jornada para atingir esse teu objetivo, você pode ter um trânsito maior, pode ter algum problema, e o próprio Waze faz um desvio, mas continuando ainda olhando para o teu objetivo final. Então, exatamente isso é o OKR. Tá? Você traça um objetivo, você tem um caminho que é o seu resultado-chave, mas só que você vai medindo e acompanhando o resultado-chave, né, e vai fazendo uma mudança de rota, se for necessária, de novo, visando o teu objetivo. Tem uma confusão não, algumas pessoas até misturam um pouco de conceito do KPI, né, para o OKR, mas o KPI, na verdade, é uma coisa passada, tá? Então, eu boto um valor numérico, eu tenho que atingir 50% de alguma coisa, 100%, 90% de alguma coisa, e aí eu meço, aí eu falo só, no último mês meu KPI foi, não sei o quê, e aí, assim, você está falando do passado. O OKR, você
você está interferindo no seu dia a dia para chegar naquele resultado. Então, a diferença, basicamente, disso, né, continuando aqui no carro, né, o OKR, você está olhando para frente, traçando a rota, e se você olhar pelo retrovisor, você vê teu KPI, o que você já fez, o que já ficou para trás, tá? Que aí já não tem mais como você interagir para chegar no teu resultado. Então, esse, basicamente, então, é o conceito do OKR. E aqui, a TI do Sabin, o que nós fazemos? Nós usamos essa mistura dos três, tá? Então, nós usamos a cerimônia do Scrum, as cerimônias do Scrum, com a prática do Kanban puxado, né? Porque tem um Kanban empurrado e o puxado. O puxado significa que, conforme você vai se liberando, você puxa as tarefas para a execução. E quais são os critérios para puxar essas tarefas? São direcionadas pelos OKRs. Então, eu tenho os rituais, né? A cerimônia da Inception, o desenho da sprint, o planejamento, as reuniões diárias, né? A revisão. Então, eu tenho essas cerimônias aqui definidas lá no Scrum, com essas pessoas aqui, né? Então, eu tenho o patrocinador, eu tenho o PO, né? O conceito do PO aqui na TI, então, na TI não, fora da TI, o PO normalmente é fora da TI, é a pessoa do negócio. Eu tenho aqui o papel de agilista, a gente trata aqui como agilista, não trata como Scrum Master, porque o Scrum Master ele é digamos assim, um papel da metodologia Scrum, e aqui a gente está tratando de mais coisas do que simplesmente só Scrum, então por isso que a gente chama do conceito de agilista, e tem a equipe do projeto. Então, a gente misturando todos esses papéis aqui, todas essas práticas, né, o Scrum com o Kanban e o OKR, que a gente passa a trabalhar, está trabalhando já há um ano aqui na TI nesse formato, tá? Então, a gente tem basicamente aqui, num formato, como é que a gente trabalha aqui? Nós temos a Inception aqui à esquerda, né? Sempre, o fluxo é da esquerda para a direita, tá? Na tela de vocês aí. Temos a Inception, né? Que então é a construção do produto, o que eu quero exatamente, onde é que eu quero chegar. E isso está cada vez mais frequente. Eu já participei de algumas reuniões de Inception aqui no grupo, e são sempre muito importantes, porque na verdade, na Inception, você tem a parte do Open, que você está aberto, depois você afunila, converge, e você define exatamente o que você quer no seu produto. Isso gera aqui, então, os épicos e as histórias do usuário, né? Então são os conceitos e as histórias para formar esse produto. E aí eu tenho, então, um design sprint que eu começo a tocar nessas histórias, né, nesses épicos, e transformar isso em tarefas menores, e aí o conceito de tarefas é super importante. Aqui na TI nós temos 3 tamanhos de tarefa, então a gente trabalha com uma tarefa de curta duração, que a gente chama de curta duração, que é meio-dia, tem uma de média que é de 1 dia e uma de longa que são 2 dias. Então a gente não tem tarefa aqui maiores do que 2 dias, lembrando que as sprints são de 2 semanas, né? Então, para a gente ter o controle exatamente da garantia, imagina, se eu tenho uma tarefa de 10 dias e aí chega no final da sprint e fala, eu não vou conseguir atender. Então, como as tarefas são curtas, você consegue acompanhar e garantir que se elas são entregues. A equipe tem uma satisfação, né, que normalmente a equipe de projeto ela vive de entrega. Então, quanto mais você entrega, você fica mais satisfeito e fica retroalimentando esse processo e você vai crescendo. Então, essas tarefas, então, elas, num ritual de planning, elas são separadas na backlog da sprint, tá? Aqui eu estou assumindo nesse desenho aqui que eu tenho 2 times em paralelo trabalhando no mesmo produto, é uma coisa que é factível de acontecer, 3 equipes, né? E aí vai depender justamente da vontade do quanto eu quero encurtar o prazo e naturalmente, da disposição financeira, porque cada grupo desse tem um valor associado a ele. E aí, então, eu movo, e aí eu garanto, então, pela sequência da sprint, que essas tarefas estão sendo entregues e concluídas. Tá? Então, esse que é o formato. Eu vou puxando as tarefas, vou direcionando por OKR e garantindo as entregas no final da sprint. E aí faço, então, a revisão
e consigo garantir para as áreas que as suas tarefas foram entregues, e aí essas tarefas entregues elas estão alinhadas também com o que a área definiu no planejamento. Então, está totalmente alinhado a expectativa do cliente do que vai ser entregue no final da sprint. Aqui, né, só para a gente falar, é uma matriz RACE, né, tradicional, de quem é responsável, quem é aprovador, quem é só comunicado e quem é informado, mas vamos só colocar para ver quem é o dono daquele, tá? Então, a Inception, quem é responsável é o PO, é o dono do produto. Então, ele junto com o patrocinador, eles são as pessoas que definem a Inception, que definem o que está sendo feito. Os outros participam, né, comunicados ou informados, mas normalmente esse é um processo do dono do produto, que está construindo o produto. E normalmente isso acontece em 3 dias, tá? Então, entenda-se 3 dias, podem ser 3 tardes, podem ser 3 manhãs, né? Não necessariamente são 3 dias seguidos de pessoas dentro de uma sala construindo um produto. Até porque, assim, às vezes é até complicado envolver as pessoas necessárias e elas ficarem afastadas dos outros trabalhos por 3 dias. Então, tem essa fase então da Inception e do desenho, né, das sprints, que é um detalhamento. Então, de novo, o PO, que é o dono do produto, que é a pessoa que é responsável por isso. A sprint, né, que é aquela rodada das 2 semanas, que acontece para a construção, né, para a execução. Os responsáveis é o agilista, né, que é aquele papel lá do Scrum Master que nós falamos lá, o agilista e da equipe do projeto. Então, eles que são responsáveis pela execução desse ritual da sprint. A reunião diária, né, que a gente chama a daily, é uma reunião de até 15 minutos. Na época do mundo presencial, essas reuniões eram uma stand-up meeting, era uma reunião de todo mundo em pé, justamente para durar pouco tempo, né? Esse era o foco. Então, e aí traziam aqueles quadros, né, cheio de post-it, que ficavam assim do lado, das pessoas em volta do quadro. Então, esse era o formato antigo. Hoje, daqui a pouco, eu vou até mostrar ferramentas que permitem remotamente nós executarmos esses rituais com muita facilidade. Então, quem é responsável pela daily é a equipe do projeto, e o agilista ele não tem referência, ele escuta o que a equipe do projeto está reportando de dificuldade para execução, e aí ele interfere, ele conecta com o dono do produto, ele conecta com outras áreas para trazer as respostas para que a equipe do projeto consiga produzir. No ritual de planejamento, quem é responsável, aí sim, é o agilista, mas com a aprovação do dono do produto. Então, quando o ritual lá que nós estamos separando o que está no backlog do produto e trazendo para o que vai ser executado, é sugestão do agilista, mas quem diz se é ou não para puxar aquela tarefa, aquela entrega, é o dono do produto. Então, o dono do produto fala assim, não, para mim, essa outra tarefa aqui tem mais valor, vamos fazer essa aqui primeiro antes dessa outra. Então, é o aprovador das tarefas. E na revisão, né, quando termina o final, o ciclo das 2 semanas, quando vão ser feitas as entregas, é responsabilidade do agilista fazer as entregas, dizendo todas as tarefas que foram combinadas, que seriam executadas, entregar aquelas tarefas, e aí, então, o dono do produto e o patrocinador aprovam, aceitam ou não aquela entrega. Tá? Então, basicamente, é esse o formato desses ciclos e os papéis e responsabilidades durante esses rituais. Como nós temos vários times aqui no Sabin, executando e equipes atuando nos seus rituais, etc. Então, para facilitar, né, e ter um padrão de início e final, nós estipulamos sprints corporativas, um calendário. Então, a gente tem lá um sprint, agora já está na sprint 60, não, desculpa, está na sprint 55, 56, 57, e, na verdade, assim, é a data inicial e a data final. Então, todos os projetos que nós temos que estar rodando na metodologia ágil, tem sempre a planning acontecendo na mesma data e a review acontecendo, a entrega acontecendo no final daquelas 2 semanas. Então, olhando para a TI, né? Então, não que
todos os dias não sejam importantes, não. Mas a gente sempre tem o início de uma segunda-feira, né, que a gente tem as plannings acontecendo, e na outra sexta-feira nós temos as entregas acontecendo. Aí depois na segunda é planning e a entrega. Então esses são dias mais importantes, né, que eu me envolvo pessoalmente em muitos planejamentos e em muitas entregas. Nas deles eu já não me envolvo tanto, mas eu acabo recebendo dos agilistas alguns inputs, ajudas para que ele consiga fazer a roda girar, para que a gente consiga atingir no final a planning. Então, a gente tem esse calendário corporativo de início e fim, é só para balizar e todos os times estarem sincronizados, né? Porque senão um começava numa segunda-feira, aí o outro está terminando a outra, e aí um recurso está pendurado numa. Então, assim, para padronizar, nós usamos esse calendário corporativo. E quais são as ferramentas que nós usamos, né? Então, nós usamos basicamente 3 ferramentas, que é o Project For Me, o Teams, né, da Microsoft, e o Koan, para fazer da parte do OKR. Então, no Project For Me, acho que também é uma ferramenta que você já tem alguma, digamos assim, alguma... Acho que alguém aí já deve ter usado, etc., mas, basicamente, eu cadastro o projeto lá dentro, né? Então, aqui eu tenho vários cadastros de projetos e eu consigo, então, acompanhar a quantidade de tarefas que tem naquele projeto ou não. Então, eu consigo fazer a gestão do projeto, na verdade, das tarefas e da equipe. Então, eu cadastro o projeto, boto lá toda a descrição, boto a documentação mínima, né, que é o termo de abertura da demanda do projeto. Então, fica tudo caracterizado, já começa a abrir o backlog do produto, eu construo o projeto lá dentro. Aí, então, eu tenho uma visão, que é a visão do projeto, que então eu tenho dentro do projeto, aqui eu já entrei num projeto, está vendo aqui em cima tem a Sprint 55, já está marcada ali em cima, que tem onde ela é concluída, né? Então, assim, tem a Sprint 55, tem o backlog aqui na esquerda do que eu tenho que fazer, do que eu tenho a fazer, eu vou puxando o que tem execução, e aqui tem esse MJ, na verdade, é o responsável por essa tarefa, iniciais do quem é responsável. Então, eu tenho a execução, depois que eu termino a execução, tem uma tarefa de homologação, né? Pode ser cancelada ou não, e vou concluindo. Então, durante a sprint, eu garanto que o que está em execução, né, chegue na coluna de concluído. Esse que é o objetivo. E aí eu consigo também fazer a visão da equipe, tá? Então, aqui, pela LGPD, aqui eu omiti o nome ali dos colaboradores, tá? Mas cada linha daquela representa um colaborador do time da TI, onde eu sei cada dia, quer dizer, voltando lá, as tarefas, deixa eu voltar aqui, desculpa. Quando eu faço as tarefas aqui, cada tarefa eu tenho já um dimensionamento de quantas horas, de quanto esforço para aquela tarefa, tá? Então, por exemplo, essa aqui é análise dos arquivos bancários. Esse projeto é até do Pix, tá? Análise do arquivo bancário. Vamos supor, eu vou gastar 3 horas aqui, o envio do TXID para o DataSul, eu vou gastar tantas horas, então eu tenho uma quantidade de horas do esforço para cada uma dessas tarefas, desses cartões, e a pessoa que é responsável. Então, aqui eu tenho uma visão, olhando, olha, o colaborador X, no dia 27, ele já tem 1h39. Esse 39, na verdade, quando você cadastra, por exemplo, 3 horas, ele pega a data final do cartão que está prometida e ele divide por 3 e vai somando. Então, eu consigo ver quantas horas o colaborador tem alocado, se eu consigo puxar ele para um outro projeto, né? Ou ao contrário, preciso desse colaborador no dia 29, por exemplo, aqui, essa terceira linha aqui que está com 11 horas ali, né, ele está sobrealocado nesse dia, então, assim, e aí ele é convocado por alguma coisa para participar de um evento, qualquer coisa assim, qual o impacto dele? Eu sei exatamente as tarefas que ele vai deixar de realizar naquele dia, então eu consigo aqui dimensionar a carga e consigo deixar, então, os colaboradores atuando por tarefa, né? Então, ele sabe, e na visão do colaborador, ele consegue abrir o dia dele, e ele sabe exatamente o que os cartões, né, as tarefas que ele tem que executar em cada dia e quando que ele tem que entregar. Então, ele também consegue se planejar e olhar na linha do tempo qual é a obrigação dele. E aí, então, a gente consegue que esse colaborador fique de forma remota, né? Porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe qual é a data que está prometida aquela tarefa e tem alguém que fica cobrando ele se ele está executando ou não
aquele cartão. Então, essa é a forma que a gente tem. Tem a visão do projeto, onde você divide as tarefas, tem a visão do time, para você ver quem ainda tem horas que podem ser alocadas em outras tarefas, em outros projetos, e o colaborador olha para a sua tarefa, e aí ele entra na tarefa, ele diz se está concluído, não está concluído, e depois a gente também faz uma comparação desse estimado, que esses valores são estimados, quanto efetivamente foram realizados, para ver se a pessoa está superestimando a tarefa, né? Ou então, ao contrário, se é muito rápida e consegue atender mais, e aí, em função desse perfil, a gente consegue dar mais tarefas ou não. Provavelmente aquela pessoa de 11 horas ali é uma pessoa que consegue fazer mais tarefas nas 8 horas, quase 8 horas diárias, né? Respeitando as 44 horas semanais, então, na verdade, a nossa sprint são 88 horas, então a gente olha para essas 88 horas e distribui as tarefas para que ele complete essas 88 horas, tá? Temos o Teams, na verdade, o Teams é uma ferramenta que muitos utilizam só para fazer videoconferência, mas, na verdade, como o nome está falando, é um time, então, na verdade, é uma plataforma de colaboração que faz justamente dá essa interatividade e dá um engajamento com as equipes distribuídas, e aí distribuídas, entenda-se, separadas em baia, separada de andar, separada de cidade, separada de país, na verdade é um time. Então, a gente tem a função ali de chamada de voz, chamada de vídeo e chat para você conversar. Você tem a possibilidade de compartilhar arquivo pelo Teams, e aí tem um controle de versionamento também bastante interessante, e permite a edição simultânea. O que é uma edição simultânea? Eu posso abrir uma planilha aqui, tá compartilhando essa planilha com outra pessoa, ela está editando lá, eu edito por aqui também, e vão mudando, e a gente vai construindo. Eu estou fazendo um desenho, outra pessoa está vendo lá. Tem esse controle remoto, eu posso pegar o controle remoto do mouse, teclado do que eu estou fazendo lá e compartilhar. Tem um conceito do canal de comunicação de uma equipe, então eu posso, como se fosse quase um grupo de WhatsApp, tá? Então eu crio esse canal de comunicação do time e posto mensagens lá, outras pessoas postam, posso fazer eleição, tem uma porção de funcionalidades, e tem um marketplace com vários aplicativos, né? Você vem aqui, por exemplo, posso botar o OneNote, posso botar o Task para controlar, posso botar o Power BI. Então, assim, eu vou adicionando aplicações que estão disponíveis nesse marketplace do Teams aqui dentro do conjunto do Teams. Então, o Teams, na verdade, é uma plataforma de colaboração que permite que as pessoas se relacionem, que as pessoas se interagem, o grupo interage, e que o foco é a construção final lá do nosso produto. E tem o Coan, que, na verdade, é uma ferramenta que você cadastra lá seu objetivo, cadastra seu OKRs, né? Por exemplo, assim, consolidar o papel, isso é um objetivo, consolidar o papel de arquitetura de soluções como responsáveis, e ali, aumentar de 3 para 6 a demandas analisadas no mês. Esses já são os resultados chaves. E aí você consegue acompanhar esses resultados chaves, e você consegue botar feedbacks, né, para pessoas do time, para entender por que daquele resultado não foi atingido ou não, e as pessoas interagirem. Então, assim, é um lugar que você consegue compartilhar os seus objetivos e seus KRs. Então, são as 3 principais ferramentas que o grupo lá de TI utiliza. Então, o Project For Me, é o Teams, né, e o Coan. Claro que a gente utiliza outras ferramentas, mas essas são as ferramentas de interação e colaboração para que a gente consiga fazer esses times, essa sprint de times separados, né? E, de novo, separado pode ser separado de bairro, eu posso estar aqui numa sala de reunião, pode ter uma pessoa ali, pode ter uma pessoa no andar de baixo, pode estar no outro bairro, pode estar numa outra cidade, pode estar num outro estado, e assim por diante, assim, indiferente. Nós estamos naquele ambiente colaborativo dentro do Teams. Tá? Então, fazendo aqui opa! Eu acho que aqui, fazendo então uma conclusão aqui. O pensamento ágil, na verdade, ele é baseado na coragem. Então, as equipes elas têm que ter coragem, né, para fazer a coisa certa e, por incrível que pareça, trabalhar em problemas difíceis. Foco. Então, o foco é tudo. Então, assim, durante a sprint, a equipe tem que estar focada na execução da sprint e nas entregas prometidas. Comprometimento. Então, o time, né, as pessoas
elas estão comprometidas em atingir os objetivos da equipe, né, para que a coisa aconteça. Respeito, então, um respeita o outro dentro da equipe, que são para entender que as pessoas dentro da equipe são capazes e elas são independentes, elas têm a liberdade de atuar, e também, né, para o final, abertura, né? Então, tanto o patrocinador quanto a equipe, né, eles concordam que está aberto a trabalhos, a novos trabalhos, ao novo desafio, e através, então, desses cinco pilares aqui, a gente tem um pensamento ágil. Então, quando me pediram para falar sobre metodologias ágeis, na verdade, assim, eu quis trazer que, na verdade, é um pensamento ágil. A metodologia, nós temos várias, podemos fazer combinações, quase que pegar um pedaço de uma, como a gente fez aqui, pedaço de uma, pedaço de outra, e construir a nossa própria, digamos, metodologia, o nosso próprio processo ágil. Mas, mais acima de tudo, a gente tem que ter o pensamento ágil, que é pensar nessa forma de dividir tarefas em tarefas menores, focar na execução dessas tarefas menores num período que está combinado que vai ser entregue, e fazer as entregas. E está aberto à mudança do projeto ao longo do caminho, e a execução da sprint. Ok? O que eu tinha para falar é isso aqui que eu trouxe para falar, e agora eu abro, então, para perguntas. Oi, Gabriel. Pode fazer sua pergunta. Oi, Cláudio. Parabéns aí pela exposição, muito bacana. Trouxe de uma forma muito objetiva, gostei bastante. A dúvida é a seguinte, Cláudio, quando você apresentou o gráfico, sintetizando ali desde a Inception até a entrega 1 e 2, como que fica assim, o monitoramento dos requisitos, né, da entrega? Porque você mostrou que você tem ali no seu time o backlog da Sprint 1 e da Sprint 2. E aí depois você tem o Sprint e a entrega. Durante a Sprint, há algum tipo de monitoramento, algum tipo de acompanhamento? Como é feito esse controle da entrega, né, dos requisitos da entrega? É só o final do Sprint? Oi, Gabriel. Claro. Não, ficou super claro. Muito obrigado pela pergunta e super pertinente. Na verdade, assim, não acontece essa entrega só no final da segunda semana, né? Naquelas dailies, o próprio time comenta, nós precisamos da validação, e aí cabe o Scrum Master levar isso para o PO, levar para a área, para que o processo de homologação ou validação, né, aconteça ao longo das 2 semanas. Relembrando lá no início, né? O ágil, na verdade, é você fazer o caminho uma vez só. Então, se você está construindo e você está divergente do que a área está esperando, você vai ter que fazer o caminho mais de uma vez. Então, a grande visão é exatamente essa: você está próximo e acontecer quase que uma homologação diária, tá? Então, a homologação faz parte da sprint, a validação faz parte da sprint. Não sei se foi claro, tá? Beleza, foi sim. Obrigado, Cláudio. Parabéns mais uma vez. Não sei o que aconteceu, haviam 3 pessoas e agora as mãozinhas abaixaram. Quem levantou também pode levantar novamente, por gentileza. Oi, Luísa, pode perguntar. Oi, Cláudio, tudo bem? Primeiro, só queria parabenizar pela exposição, foi muito bacana. E assim, eu queria que você falasse um pouco para quem ainda não utiliza essas metodologias, né? Qual que é o principal desafio com a equipe que ainda não conhece, que a gente vai ter que trazer esse conhecimento? E se você tem alguma sugestão assim de por onde começar? Comece usando Kanban, enfim, né? Se você tem algum tipo de sugestão desse. Bom, obrigado pela pergunta. Luísa, na verdade, eu até vesti essa tua carapuça dessa tua pergunta. Eu tenho 1 ano de Sabin, né? E quando eu cheguei aqui no Sabin, há 1 ano atrás, eu tinha exatamente por onde eu começo, né?
Hoje a gente já está bastante evoluído, mas por onde eu começo? Então, é um processo chamado de evangelização, entendeu? Então, é um processo que você diariamente você tem que passar esses conceitos para o time, tem que ir cobrando, e ensinando, e treinando, e capacitando as pessoas. Mas a minha sugestão é que o mais intuitivo é o Kanban. Então, de você começar a botar algumas tarefas no Kanban, começar a puxar essas tarefas, né, do que está a fazer para a coluna executando, aí a própria pessoa tira da coluna executando e coloca do feito. Então, assim, começar pelo Kanban é mais fácil. Depois aí você começa a fechar. Então, vamos agora, num conceito de sprint, vamos pegar essas tarefas aqui, vamos combinar que elas vão ser entregues em 2 semanas, e aí você vai evoluindo. E, de novo, vai ajustando, não precisa ser igual o que a TI está usando. Na verdade, é o pensamento de você fazer simples, fazer entregas menores, mas fazer entregas consistentes e frequentes. Então, a minha sugestão é começar pelo Kanban, realmente, tá? Legal, Cláudia, obrigada, tá? Silvio, pode fazer sua pergunta. Silvio Fonseca, pode abrir seu microfone, por gentileza. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Primeiro gostaria de parabenizar o Cláudio aí pela exposição, né, Cláudio? A gente já está junto aí alguns dias aí em alguns projetinhos, mas me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha essa sua apresentação. Quando você falou lá na sprint que a gente está utilizando aqui no SEIB, é de 2 semanas. Essa sprint ela pode variar de projeto para projeto, de empresa para empresa, isso é um padrão. Num projeto meu aqui, eu poderia sugerir uma sprint menor ou uma sprint maior, ou isso é mais ou menos fixo? Olhando a prática ágil mesmo do Scrum, aliás, desculpa, obrigado, você também foi bastante pertinente a sua pergunta. Olhando assim pela prática do Scrum, a sprint ela varia de 2 a 4 semanas, tá? Então, e realmente é um ajuste de capacidade, né? Como aqui nós temos assim, a nossa carga semanal são 44 horas, então, na verdade, a gente olha para a sprint de 88 horas, que já tá de bom tamanho em termos de volume de serviço. O importante, na verdade, de ter também na cabeça, assim, não é que eu só vou entregar no final da segunda semana, entendeu? Eu posso ter tarefas que eu entregue diariamente, tá? Na sprint. Então, você fazer sprint de 1 mês, às vezes, assim, eu não vou concluir no final de 1 mês. Eu tenho tarefas que eu estou concluindo quase que dia sim, dia não, e fazendo entregas no meio da sprint. É claro que a cerimônia de entrega formal é no final da sprint, mas a área usuária já pode ter o benefício daquela tarefa concluída logo no início da sprint, tá? Então, nós padronizamos aqui na TI, usamos 2 semanas, né, as 88 horas, e tem funcionado bem. Mas nada impeça que você faça a tua de 3 semanas, de 1 mês. De 1 semana eu não recomendo, nem a metodologia, nem eu recomendo, porque você tem 2 rituais que você tem que fazer, que é o planejamento e a entrega. Se você fizer isso de 1 semana, então, na verdade, você está perdendo já uma tarde, né, somando os 2 rituais, ou uma manhã, fazendo planejamento e fazendo a entrega. Então, é melhor você diluir isso em 2 semanas. Mas não tem nada fixo, não, tá? Pode ser dependendo do projeto, dependendo da área, que faça sentido, tá bom? Mas aqui a gente tem Perfeito. funcionado bem com 2 semanas, tá? Perfeito, Cláudio. Muito obrigado e mais uma vez parabéns aí Nada, pela que é isso, eu que explanação. agradeço, Silvio, obrigado. Mais alguma pergunta, gente?
Bom, Cláudio, não tivemos nenhuma pergunta no chat e ninguém mais levantou a mão. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Ou todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada, mas ok, eu espero que tenham entendido. Eu trouxe aqui na apresentação, e depois eu posso passar, não sei como, Patrícia, tem vários vídeos no YouTube que você pode pesquisar e aprofundar em cada um desses itens aqui que eu abordei na apresentação. E também aqui fica meu contato, meu celular e o meu e-mail, para quem quiser diretamente mencionar, me passar, pode ser via Unicef também, não tem problema nenhum. Eu estou à disposição de vocês, e o meu intuito é justamente provocar e iniciar essa transformação digital, ou essa transformação ágil nas outras áreas, e na TI, e transbordar isso para as outras áreas. Eu estou à disposição de todos aqui, por favor, falem comigo. Obrigada, Cláudio. A apresentação foi excelente, bem didática, bem esclarecedora. A gente vai, sim, passar a sua apresentação com essas informações para os participantes. E, mais uma vez, a Unicef agradece a sua disponibilidade. E aos participantes, a gente continua até o final do ano, uma vez por mês, vamos ter essas rodas de conversa, e a gente manda o convite para o próximo mês, que será em setembro. Tá bem? Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado, boa tarde. Obrigado a todos.